Boa noite. Boa noite. O INSS adia a reabertura das agências pela 7ª vez na pandemia. Todas as regiões de São Paulo saem da zona mais grave de alerta para a Covid. A Liga Americana de Basquete anuncia a criação de um teste de coronavírus mais rápido, barato e confiável. No Brasil, uma promessa que completa 10 anos. A corrupção atrasa a produção de remédios gratuitos contra o câncer e a AIDS. O mercado de trabalho tem o mês de julho com mais contratações desde 2012. Empregadores podem reduzir salário e jornada por mais 2 meses para evitar demissões. Procuradores investigam por que a FAB levou garimpeiros ilegais do Pará para uma reunião no Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Com base em decretos do presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal afrouxa regras para o acesso a armas. E na última noite da convenção do Partido Democrata, Joe Biden aceita formalmente a indicação para disputar a presidência dos Estados Unidos. O Jornal Nacional começa agora. O INSS adiou mais uma vez a data de reabertura das agências para o atendimento presencial. E a fila de pedidos acumulados só faz crescer. Norma coleciona exames e atestados. Sou doméstica, tenho diabetes, pressão alta, pedra na vesícula, nódulo no pulmão e mioma. Desde maio, ela tenta receber o auxílio-doença. Por telefone, pela internet, a resposta é sempre a mesma. Eu mandei o atestado pelo e-mail. Então, toda vez que está lá em análise, eu ligo, está em análise. Eu entro no site para olhar, está em análise. Desde de 89 que eu pago o INSS, aí fica difícil, porque a gente não tem como fazer nada. Aí eu fico pegando dinheiro emprestado com as pessoas. Essa entrevista foi gravada no fim de julho. Esta semana, Norma foi parar na UTI por complicações do diabetes. Já recebeu alta, mas continua sem o auxílio-doença. O INSS cobra mais documentos da doméstica. Há 867 mil requerimentos como o de Norma, pendentes por falta de documentos, que, segundo o INSS, são de responsabilidade do segurado. Mas há outros 694 mil processos que dependem só do Instituto. Desde março, começo da pandemia, as agências do INSS estão fechadas. Não há atendimento presencial, o que atrasa ainda mais a liberação dos benefícios. A reabertura já foi adiada 7 vezes. Da última vez, a reabertura estava prevista para segunda-feira. Ficou para 14 de setembro. Enquanto isso, uma portaria do INSS autoriza a análise de atestados médicos de forma remota para permitir a antecipação de um salário mínimo mensal a quem pede auxílio-doença. A perícia médica que presta serviço ao INSS diz que até julho fez 2,5 milhões de atendimentos não presenciais, mas só análise de atestados. A nossa carreira da Perícia Médica Federal existe um impedimento legal na Lei 13.846 de não poder fazer teleperícia. Por quê? A perícia é um ato que ele tem que ser presencial, diferentemente da telemedicina. O Conselho Nacional de Justiça cobra do governo a regulamentação da lei que permite a telemedicina durante a pandemia. Mas o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução contra a perícia online, por entender que ela fere o Código de Ética do médico. E diz que o médico que fizer teleperícia pode ser punido. O TCU, o CNJ, a Secretaria de Previdência e o INSS tiveram uma reunião hoje, mas não houve conciliação sobre as perícias que estão pendentes. Esperamos, sinceramente, aqui no TCU, que esse impasse seja resolvido até o início da próxima semana, porque o que não pode acontecer é a população carente, que precisa de um benefício previdenciário,
a ficar numa fila sem previsão de quando serão atendidos por falta de atendimento médico. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado de São Paulo ficou sem nenhuma região na fase mais rígida de controle contra a Covid. Na capital, os paulistanos aproveitaram a sexta-feira de comércio e serviços ampliados. 2 horas a mais por dia de portas abertas. Que diferença faz na barbearia do bairro? Muito mais clientes que saem às 6 horas não tinha como poder cortar o cabelo ou fazer a barba. Agora ampliando, esse pessoal que trabalha até às 6 horas consegue cortar. Pela primeira vez, desde o início da quarentena, o comércio e o setor de serviços puderam abrir por 8 horas na cidade de São Paulo. Até ontem eram no máximo 6. Apesar do frio e da chuva, os lojistas ganharam um motivo para se animar. Para o consumidor, esse aspecto de poder diluir mais o horário do comércio é positivo, porque ele fica menos preocupado com aglomerações do que quando os horários eram restritos. Nos shoppings, as promoções se multiplicaram no horário estendido. Com mais gente circulando, o dono da sapataria já faz contas. Eu acredito que pelo menos uns 20%, além daquilo que a gente estava vendendo, deve aumentar. Os shoppings, enfim, puderam reabrir as praças de alimentação no horário de maior movimento, o do almoço. Mas como a autorização da prefeitura só foi publicada no Diário Oficial de hoje, algumas lojas como essa aqui não conseguiram se preparar a tempo. O grande teste do comportamento dos clientes, nessa área que costuma reunir uma grande quantidade de pessoas, ficou mesmo para amanhã. A capacidade máxima é de 40%. Aqui ou nas ruas, bares e restaurantes têm de fechar até às 10 da noite. Com a saída das regiões dos municípios de Franca e de Registro, o estado de São Paulo não tem mais nenhuma área na fase vermelha, a mais restritiva do plano de retomada, que classifica as regiões em cores de acordo com o número de mortes e a capacidade do sistema de saúde. A situação agora é mais tranquila do que no começo de julho, quando a maior parte do estado estava em alerta máximo. Mas até agora, nenhuma região atingiu as fases verde e azul, de maior relaxamento. Por isso, Gemima levou o filho ao shopping hoje pela primeira vez em 5 meses, com todo o cuidado. Varia a rotina e um pouquinho mata a saudade, né? Do shopping, né? De sair um pouquinho de casa, né? Você ganhou um almocinho especial hoje. Então, não é todo dia que tem. Depois de 4 meses de queda, o Brasil criou 131 mil vagas com carteira assinada em julho. A indústria, a construção civil, o comércio e a agropecuária contrataram. O setor de serviços no mesmo período de 2019 tinham sido gerados 460 mil. Brasileiros afetados pela crise que a pandemia provocou na economia têm recebido cestas básicas doadas por empresas. A State Grid Brasil Holding, que atua no setor de transmissão de energia elétrica, doou mais de 7 milhões de reais por meio das empresas Xingu Rio e Belo Monte. Parte dos recursos é uma linha de crédito especial do BNDES. Mais de R$1 milhão foram doados em cestas básicas e produtos de higiene e limpeza para programas sociais do governo do estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio recebeu quase 3 milhões para montar leitos no Hospital de Campanha do Rio Centro. O grupo também doou equipamentos hospitalares e cestas básicas para os municípios de Paracambi, no Rio, Anapu, no Pará e Itumbiara, em Goiás. Para o programa Salvando Vidas do BNDES, a doação foi de R$1 milhão. Essa iniciativa também vai estimular muitas outras empresas, muitas pessoas que podem somar com um pouquinho ou com um pouco mais, e certamente a gente vai superar esse desafio, como superamos tantos outros no passado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo vai ampliar para 6 meses o prazo dos acordos de empresas e trabalhadores que permitem suspender contratos de trabalho ou reduzir a jornada e o salário. Hoje, o prazo máximo era de 4 meses. O governo criou o programa em abril para evitar um aumento maior do desemprego na pandemia.
A Liga Americana de Basquete financiou o desenvolvimento do teste de identificação da Covid mais barato até hoje. Dá para caprichar nas jogadas em quadra porque a saúde está em dia. Pela 5ª semana consecutiva, nenhum jogador da NBA testou positivo para a Covid-19. E olha que ao redor, o estado da Flórida já acumula 593 mil casos. Mesmo assim, desde que a temporada foi reiniciada, o vírus não penetrou no esquema criado para proteger os atletas. 10 quadras de basquete foram construídas neste resort da cidade de Orlando. O público não entra, é uma bolha que já virou referência para o futuro dos esportes e de outros grandes eventos. Lá de dentro, os jogadores acabaram contribuindo para o combate à doença aqui fora. Eles foram cobaias de um novo teste, mais prático e barato, para detectar o vírus. Com o cotonete eles pegam a amostra da sua garganta e do seu nariz, mas nada muito fundo, nada que incomoda. Cientistas da Universidade de Yale aproveitaram um ambiente controlado de isolamento dos atletas e provaram que é possível diagnosticar a doença com uma amostra de saliva analisada com reagentes simples, facilmente encontrados nos laboratórios do país. Em vez de 7 dias, os resultados saem em até 24 horas. Tudo por $10. A FDA, a agência que regula remédios e alimentos nos Estados Unidos, autorizou em todo o país o uso do novo exame, classificado como inovador, no momento em que a capacidade de testagem por aqui vai perdendo fôlego. As pessoas estão indo fazer o teste, está levando de 5 a 7 dias para o resultado, e essas pessoas potencialmente seguem ainda propagando o vírus. O cientista Nathan Grubal, de Yale, acredita que o exame pode também ser usado para definir os programas de retorno ao trabalho e às escolas dos Estados Unidos. Por enquanto, na NBA, ele vai ajudando a manter um espetáculo de encher os olhos. O cantor Cauã fez novos exames e os resultados indicaram melhora. Ele permanece em estado grave com Covid na UTI de um hospital em Goiânia. E hoje, o pai do Cauã também foi internado em estado grave por causa da Covid. A importância do isolamento no combate à Covid está no relato da fonoaudióloga Luísa Costa, de Belo Horizonte. Desde março, quando a gente começou a atender os pacientes infectados pelo novo coronavírus, a nossa rotina de trabalho e familiar, ela se alterou. Eu tenho um bebê de 1 ano e 5 meses, que há 4 meses adotou um novo jeito de abraçar a mãe dele, sabendo que durante esse tempo a gente não pode se abraçar da maneira como a gente gostaria. Então hoje ele tem a rotina de me abraçar pelos pés, pelas pernas, assim como ele faz com as pessoas que estão isoladas junto comigo. A gente vê que a nossa vida mudou, mas a vida daquelas pessoas que compartilham esses momentos conosco também. Então, o meu pedido é para que vocês acreditem no que está sendo dito, fiquem em casa, se preservem para a gente poder continuar prestando o melhor atendimento possível. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que espera que a pandemia acabe em menos de 2 anos. Tedros Adhanom comparou a Covid-19 à gripe espanhola, que surgiu em 1918 e em cerca de 2 anos infectou 1/3 da população mundial. Estima-se que aquela pandemia tenha matado 50 milhões de pessoas. O diretor da OMS afirmou que agora, num mundo globalizado, o novo coronavírus tem mais chance de se espalhar porque estamos mais conectados. Because we are more connected now. Porém, disse, também temos a tecnologia e o conhecimento para parar o vírus. E concluiu que, assim, é possível acabar com essa pandemia mais rapidamente, em menos de 2 anos, especialmente, segundo ele, com unidade nacional e solidariedade global. Tedros Adhanom destacou que uma vacina vai ser uma ferramenta vital. A vaccine will be a vital tool. Mas afirmou que nem mesmo uma vacina vai ser capaz de acabar com a pandemia sozinha. It won't end the pandemic on its own. E avisou: todos nós devemos aprender a controlar o novo coronavírus com as ferramentas que temos hoje e ajustando o nosso dia a dia.
O chefe da OMS ressaltou que vários países estão enfrentando novos surtos depois de um longo período com pouca ou nenhuma transmissão da Covid-19 e que isso serve de alerta para aqueles que estão vendo uma tendência de queda nos casos. Nas palavras dele, progresso não significa vitória. Questionado sobre o Brasil, o diretor executivo de emergências, Mike Ryan, mandou um recado. Ainda há muito a ser feito no país. O Brasil se aproxima das 114 mil mortes por Covid, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O Márcio Gomes tem os números atualizados para a gente. Boa noite, Márcio. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos que nos assistem. 1.031 mortes foram registradas de ontem para hoje e, no total, 113.454 pessoas já perderam a vida aqui no Brasil por causa da Covid-19. 31.391 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas e o total de casos agora, desde o começo da pandemia, 3.536.488. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias está hoje em 983, uma queda de 1% em relação à média móvel de 14 dias atrás. A média diária de casos chegou hoje a 36.799, uma queda de 15% em relação à média de 14 dias atrás. Ainda em estabilidade, mas no limite da estabilidade, rumando para a queda. E a gente torce por isso, né, Renata? Sim, o Márcio preparou um gráfico sobre a situação específica do Rio de Janeiro, que teve um aumento na média móvel de mortes, não é isso, Márcio? Exatamente, Renata. A gente lembra bem, o Rio estava em queda ou estabilidade desde 1º de agosto. Desde ontem, a tendência é de alta nas mortes. Em 24 horas foram registrados 128 óbitos e a média móvel hoje está em 99, uma alta de 35%, a gente percebe aqui no gráfico, em relação à média de 14 dias atrás. O governo do Rio diz que a alta se deve ao registro de casos antigos que estavam em investigação. No total, mais de 15 mil pessoas já morreram de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver agora no mapa a situação em cada estado pelo resto do país. Além do Rio, estão com a média de óbitos em alta o Distrito Federal e outros 5 estados: Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia e o Rio Grande do Norte. As maiores altas foram registradas no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Minas estava em estabilidade e veio para alta. O Rio Grande do Norte estava em queda ontem e pulou direto aqui para os estados da cor vermelha em alta. A Bahia registrou 72 mortes em 24 horas, mas a Secretaria Estadual de Saúde disse que essas pessoas morreram em várias datas desde 24 de junho. 11 estados aparecem com estabilidade porque não registraram uma variação maior que 15%, para mais ou para menos, na comparação das médias móveis com a de 14 dias atrás. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, Pará, Tocantins, Paraíba e Piauí. Acre e Piauí estavam ontem em queda e hoje vieram para o grupo de estabilidade. E uma informação sobre a cidade de São Paulo. Hoje a cidade teve uma redução nos óbitos registrados em 24 horas e essa redução fez a capital paulista voltar para a queda nos óbitos. Nesta sexta-feira, foram 53 mortes por Covid na capital paulista. 9 estados estão com redução na média diária de mortes: Mato Grosso, Amapá, Roraima, Rondônia, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. As maiores quedas foram em Roraima e no Amapá. Aliás, de Roraima veio uma boa notícia: não houve hoje nenhum registro de morte no estado por Covid-19. Você encontra o mapa do seu estado em g1.com.br/coronavírus. Renata e Bonner. Obrigada, Márcio. Por causa da pandemia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu os reajustes anual e por faixa etária de todos os planos de saúde entre setembro e dezembro. Nessa semana, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM, disse que poderia pôr em votação um projeto de lei para suspender os reajustes dos planos se a agência não se posicionasse. É a primeira vez que a ANS interfere no valor dos planos coletivos, como contratos empresariais. A agência
afirmou que estão mantidos os reajustes que foram feitos antes dessa decisão. O Brasil está perdendo uma matéria-prima preciosa usada na produção de remédios contra o câncer e a AIDS. É que o plasma do sangue doado nos hemocentros do país inteiro não tem onde ser processado, porque a fábrica que o governo começou a construir há 10 anos ainda não está pronta. A reportagem é do Bruno Tavares. A construção do complexo farmacêutico era o passo mais importante de um plano estratégico. Reduzir a dependência do Brasil na compra de hemoderivados, os remédios feitos a partir do sangue humano. As obras em Goiânia, a 63 quilômetros do Recife, começaram em 2010 e deveriam durar 4 anos. Mas em 2015, a Polícia Federal apontou um desvio milionário nas contas da Hemobras, a estatal responsável pelo projeto. Durante a Operação Pulso, até maços de dinheiro foram arremessados do prédio onde morava o então diretor-presidente da empresa. O escândalo levou à paralisação das obras em 2016. Havia questões de sobrepreço e havia questões mesmo de problemas técnicos na construção da obra, né? Tentou-se aquela solução intermediária, né, de tentar corrigir, mas ao final não deu mais e teve que paralisar a obra mesmo, terminar o consórcio que estava fazendo a obra e simplesmente fazer outra licitação. Um único setor da fábrica, que já estava pronto, continuou funcionando. A câmara fria recebia, fazia a triagem e armazenava o plasma doado pelos bancos de sangue do Brasil inteiro. Uma tarefa que é controlada pelo Estado, já que a Constituição proíbe o comércio de sangue e derivados no país. Como não tinha capacidade de processar o plasma que recebia, a Hemobras buscou uma alternativa no exterior. O plasma recolhido aqui seguia para um laboratório na França e retornava na forma de medicamentos, como albumina e imunoglobulina, que depois eram distribuídos gratuitamente ao SUS para serem usados no tratamento de doenças graves como câncer, AIDS e hemofilia. O Theo, de 1 ano, é hemofílico e precisa desses medicamentos. Ele depende da medicação, porque os sangramentos eles acontecem em lugares perigosos e sangramentos nas articulações vão deformando e aí a criança vai ficando limitada, o adulto vai ficando limitado de andar e de muitas outras coisas. No mês passado, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal descobriram que a matéria-prima desse produto precioso estava estragando nas geladeiras da Hemobras, depois que a Anvisa descredenciou o laboratório francês. A câmara fria da Hemobras estava abarrotada de plasma. E então o Ministério da Saúde disse, vamos assumir esse problema. Só que não assumiu nada, né? E nós, com todo cuidado, para evitar esse fato, que eu diria até vexaminoso, né? E que poderia desestimular o cidadão de comparecer aos hemocentros para doar sangue, nós fizemos uma série de tratativas para tentar resolver esse assunto, né? Alertando ao Ministério da Saúde, até que chegou um ponto em que não foi mais possível. Só na Hemobras, mais de 156 mil bolsas perderam a validade num período de quase 3 anos. Sem ter para onde mandar o plasma, a estatal também deixou de receber o material dos bancos de sangue. Segundo o procurador, no total, mais de 2.700.000 bolsas de plasma se tornaram inviáveis para a produção de medicamentos. Uma perda estimada que varia de 820 milhões a 1 bilhão e 300 milhões de reais nos últimos 6 anos em derivados de plasma que deixaram de ser produzidos. É praticamente o mesmo valor gasto pelo Ministério da Saúde para importar hemoderivados e a mesma quantia investida até agora na construção da Hemobras. Bilhões já foram gastos nessa fábrica que não produziu absolutamente nada. Esse dinheiro vem da onde? Esse dinheiro vem do contribuinte. Esse dinheiro um pouco é meu, um pouco é seu, do imposto que nós pagamos. A história de atrasos e mau uso do dinheiro público se reproduziu em menor escala aqui em São Paulo. Em 2008, o Instituto Butantan e o governo do estado também começaram a construir uma fábrica de hemoderivados. Mas, assim como a da Hemobras, a daqui nunca produziu nenhuma gota de medicamento. Agora, o projeto, que já consumiu quase 250 milhões de reais, vai ser engavetado.
O futuro da fábrica, que nasceu para processar plasma do sangue, deve ser produzir a vacina da Covid-19. Uma auditoria feita em 2017 apontou uma série de razões para o fracasso da fábrica paulista. Entre elas, a falta de um item básico, a matéria-prima. O Instituto Butantan firmou um acordo com a Hemobras em 2011 para ter acesso ao plasma. Mas como a estatal nunca produziu, o Butantan disse que ficou sem o plasma e a construção da fábrica acabou paralisada. Depois de tantos anos, ainda faz sentido ter uma fábrica de hemoderivados no país? O presidente da Associação Brasileira de Hematologia diz que a decisão deve levar em conta aspectos comerciais e científicos. A escolha melhor, sem dúvida, é a mais eficiente e a mais econômica e a que garanta o atendimento à demanda. É isto, a resposta é essa. Se for melhor ter uma fábrica que seja suficiente, tecnologia moderna, a um custo aceitável, óbvio que seria bom ter a fábrica, mas não foi isso que aconteceu até agora no país. A Hemobras declarou que ainda este ano vai retomar o envio do plasma para beneficiamento, que quase 80% das obras da fábrica estão prontos e que a previsão é de que ela seja entregue em 2023. A Hemobras afirmou que não transferiu o plasma para o Instituto Butantan porque a fábrica não chegou à fase de produção. O Ministério da Saúde declarou que vai apurar as informações sobre a remessa do excedente de plasma da Hemobras desde 2016 e que prestará esclarecimentos aos órgãos de controle, que o objetivo é alcançar a autonomia no fracionamento do plasma por meio da Hemobras, que o domínio dessa tecnologia é uma questão estratégica e de soberania do Brasil e que não houve prejuízo para os pacientes. A seguir, procuradores investigam por que a FAB levou garimpeiros ilegais do Pará para uma reunião no Ministério do Meio Ambiente em Brasília. As temperaturas despencam em quase todo o Brasil. O Ministério Público Federal está investigando por que um avião da FAB levou garimpeiros ilegais do Pará para uma reunião no Ministério do Meio Ambiente em Brasília. No início de agosto, aviões da Força Aérea Brasileira ajudavam a abastecer helicópteros do IBAMA numa operação contra o garimpo ilegal na terra indígena dos Munduruku, no oeste do Pará. Fiscais do IBAMA atearam fogo nos equipamentos. Garimpeiros reagiram e ameaçaram derrubar um helicóptero, como mostra essa gravação. Mete bala pra cima, meu amigo. Joga um helicóptero desse no chão, moço. Joga um helicóptero desse no chão. É 1000 vezes, aí eles vão pensar 2 vezes de encostar num garimpeiro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na região no dia 5 de agosto. Conversou com o grupo que pedia para a operação parar e chegou a defender o garimpo em terra indígena. O Brasil vive esse dilema de reconhecer, afinal de contas, depois de tanto tempo, que os indígenas têm o direito de escolher como querem viver, têm o direito de escolher que atividade econômica querem fazer. Pare de fazer de conta que essa história de que os indígenas não querem garimpar, ou não querem produzir lavoura, ou não querem, em certos casos, ter atividades ligadas ao setor madeireiro florestal, como se isso fosse uma verdade absoluta. A FAB informou ao Ministério Público Federal que lideranças indígenas solicitaram tratativas com o Ministério do Meio Ambiente em Brasília. E no dia seguinte, a FAB transportou o grupo até Brasília. Representantes do povo Munduruku disseram ao Ministério Público que apoiam a fiscalização do IBAMA e que não viajaram para Brasília no avião da FAB para o encontro no Ministério Público. Que o avião transportou um pequeno grupo de indígenas que defende interesses de garimpeiros que fazem a exploração ilegal de minérios no interior da terra indígena. Segundo o MPF, ao transportar criminosos, pode ter se configurado desvio de finalidade, já que a presença da FAB na região tinha o objetivo de apoiar a operação contra os crimes ambientais.
O procurador Paulo de Tarso Moreira Oliveira investiga se houve improbidade administrativa e afirma que, conforme relatos, a paralisação temporária da fiscalização foi suficiente para que os infratores escondessem seus equipamentos e desarmassem os locais de exploração, impedindo qualquer flagrante após retorno da ação fiscalizatória no dia 7 de agosto. Que a referida operação foi subitamente suspensa para possibilitar o diálogo entre garimpeiros e o Ministério do Meio Ambiente, pelo que merecem ser apurados os fatos expostos e adotadas as medidas cabíveis. O Ministério do Meio Ambiente declarou que a decisão de interromper a Operação Verde Brasil 2 e a iniciativa de levar os indígenas para Brasília foram tomadas exclusivamente pelo Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa demorou, mas ainda há pouco mandou para a gente uma nota bem longa. Nós vamos ler a nota e voltaremos a ela daqui a pouquinho. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mandou o governo apresentar um novo plano para o enfrentamento da Covid entre os índios. A articulação dos povos indígenas do Brasil e outras instituições de defesa dos índios criticaram a primeira versão apresentada pelo governo por exigência do próprio Barroso. O argumento dos líderes indígenas é que o projeto é genérico, não especifica medidas para a retirada de invasores das terras demarcadas, por exemplo. O Ministério da Saúde declarou que já começou a fazer a nova versão, que vai apresentar o plano até o dia 7 de setembro, que foi o prazo estipulado pelo ministro Barroso. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, demitiu Homero Cerqueira da presidência do Instituto Chico Mendes, que é responsável pelas unidades de conservação, como parques e florestas nacionais. Cerqueira é coronel da PM e tinha assumido o cargo em abril. Oficialmente, o Ministério declarou que a saída dele faz parte do processo de reestruturação dos órgãos ambientais federais. O porta-voz da primeira-ministra alemã disse hoje que Angela Merkel tem dúvidas sérias de que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul possa ser aplicado conforme o planejado por causa da situação na Amazônia. Ontem, Merkel se reuniu com ambientalistas liderados pela adolescente sueca Greta Thunberg. Depois, um deles afirmou numa rede social que Merkel não pretende aprovar o acordo. Hoje, o porta-voz dela disse que não comenta conversas particulares. O acordo comercial foi assinado no ano passado, mas precisa ser aprovado por todos os países membros. O texto está na etapa de revisão técnica e jurídica e tradução para todas as línguas oficiais do bloco. A Anne Lotterman bem que avisou e o inverno chegou de verdade para milhões de brasileiros. Oi, Anne, boa noite. Esse frio vai continuar no fim de semana? Vai continuar, Renata, mas parece que a neve já caiu toda ontem, viu? Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Nevou em várias cidades do sul do país. Em Santa Catarina, a neve foi fraquinha em Irupema, na Serra, mas forte em Bom Jardim da Serra. Pelo menos 37 cidades registraram temperaturas negativas hoje no estado. E ao amanhecer, outro fenômeno se formou no ponto mais alto de Irupema, o cincelo, que é o congelamento do nevoeiro ao tocar a vegetação. E aí, a paisagem ficou assim toda branquinha. Não teve neve em Rio Branco, mas hoje foi o dia mais frio do ano por lá, onde a temperatura chegou aos 12 graus no meio da tarde. Campo Grande, o dia começou com 6,2 graus. E em Cuiabá, a menor temperatura foi no meio do dia, 11 graus. E nessa madrugada esfria ainda mais em Rio Branco, com mínima de 9 graus, Campo Grande 5, Cuiabá 10 graus. Em Porto Velho, mínima de 15. E esse refresco chega também a Manaus, onde a máxima amanhã não deve passar dos 29 graus. Só o Nordeste ficou de fora aí desse sopro de inverno? Pois é, Renata, mas tem uma explicação. Olha, isso tem a ver com a circulação dos ventos na atmosfera, numa altitude acima lá dos 5 quilômetros. A Terra, ela é cercada por jatos de ventos que se comportam como ondas. E aí, olhando para o Brasil, o centro desse frio veio do sul da Argentina, subiu, chegou até o Brasil, espalhou frio para toda essa área amarela, chegando até o norte do país. E agora ela pega essa estrada de vento da atmosfera e vai embora para o mar. Por isso não chega no Nordeste. E é importante explicar que a frente fria é o resultado de uma massa de ar frio tentando entrar numa área quente. Esse choque forma a frente fria. E quanto maior a diferença da temperatura quente e fria,
mais intenso é o efeito. Quanto mais potente esse ar frio, mais ela avança. E esse frio só chegou ao norte porque era uma massa de ar mais intensa que as outras que vimos esse ano. Amanhã não tem previsão de neve, mas o sábado pode começar com geada em grande parte da região sul até o sul de Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, mínima de 4 e máxima de 14 graus. Florianópolis não passa dos 16. E em Curitiba, mínima de 2 e máxima de 12 graus. E atenção para a chuva volumosa a partir de hoje à noite no litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro, até a Bahia amanhã. No Rio de Janeiro são esperados 65 milímetros já a partir de hoje e não podemos descartar neve no Rio de Janeiro, mas só no Pico das Agulhas Negras, em Itatiaia, que fica a quase 2.800 metros acima do nível do mar. Na cidade do Rio, os cariocas terão dias gelados até quarta-feira, pelo menos. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Em São Paulo, essa deve ser a madrugada mais fria do ano, com mínima de 8 graus. Mas até semana que vem esfria ainda mais à noite. E tem previsão de chuva passageira de Brasília até o recôncavo baiano e do litoral do Ceará até o norte do Amazonas. Sol com frio e friagem até o norte, abaixo dessa linha pontilhada aqui. As temperaturas ficam acima dos 30 graus em Fortaleza, com 31 graus, 38 em Teresina, Palmas 35, 34 em Belém e 33 em Boa Vista. Isso só para não dizer que eu não falei do calor, viu, Renata? Isso aí, para quem gosta de frio, vai dar para curtir. Bom fim de semana, Anne. Obrigada, para você também. A seguir, a Polícia Federal afrouxa as regras para o acesso a armas. Joe Biden aceita formalmente a indicação para disputar a presidência dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje o depoimento do deputado tucano Aécio Neves na investigação da Polícia Federal que apura irregularidades na construção da cidade administrativa quando Aécio era governador de Minas Gerais. A defesa de Aécio Neves tinha conseguido suspender o depoimento, alegando que não teve acesso a delações e a um material específico do inquérito que teriam sido usados para indiciá-lo. Mas a primeira instância da Justiça Mineira informou que o material solicitado pelos advogados não consta na documentação sobre a investigação. Alexandre de Moraes entendeu que, como a defesa teve acesso ao que efetivamente está nos autos, não havia mais razão para manter o depoimento suspenso. A defesa de Aécio declarou que foi o próprio deputado que pediu para ser ouvido, que Aécio pediu para ter conhecimento de todas as acusações antes de prestar depoimento e que a decisão do ministro Alexandre de Moraes confirma que estão faltando documentos importantes no inquérito. Por falta de provas, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o deputado Vander Loubet, do PT, o cunhado dele, Adhemar Chagas, e o ex-ministro do governo Collor, Pedro Paulo Leone Ramos. Eles tinham sido denunciados na Lava Jato por participação num esquema de desvio de recursos na BR Distribuidora, em troca de apoio a dirigentes da estatal. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu um pedido da defesa de André Esteves e suspendeu os efeitos das buscas e apreensões realizadas em endereços ligados ao banqueiro. Os mandados expedidos no ano passado pela Justiça Federal do Paraná tiveram como base a delação premiada do ex-ministro de governos petistas Antônio Palocci. Gilmar Mendes ressaltou que os inquéritos ligados a desvio de dinheiro na Petrobras foram motivados por afirmações vagas de Palocci, não chegando a indícios concretos. Na semana passada, a Polícia Federal em São Paulo concluiu um relatório sobre outro anexo da delação e afirmou que não há provas para sustentar afirmações do ex-ministro sobre o banco BTG. No primeiro semestre, o Brasil registrou uma alta no número de assassinatos. As mais de 22.500 mortes violentas interromperam 2 anos seguidos de quedas recordes. Na região Nordeste, o crescimento de 22% teve um peso grande do Ceará por causa daquele motim da Polícia Militar em fevereiro. No Sul, também houve alta. Nas outras regiões, houve menos crimes violentos do que no primeiro semestre do ano passado. O Monitor da Violência é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E neste cenário de violência crescente
Especialistas em segurança pública chamaram a atenção para uma norma publicada pela Polícia Federal que facilita o porte e a posse de armas pelos brasileiros. Decretos do presidente Jair Bolsonaro autorizaram essa liberação. A norma da Polícia Federal reafirma pontos dos 3 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. As medidas fazem parte da bandeira de governo, que sempre defendeu armar a população. Os decretos autorizaram a compra de 4 armas de fogo por pessoa, o acompanhamento online dos processos de compra, registro e porte, a validade do registro da arma por 10 anos. Mas com a norma, a Polícia Federal foi além e acrescentou que magistrados e membros do Ministério Público poderão ter a aptidão psicológica e a capacidade técnica atestadas pelas próprias instituições, ou seja, não mais pela Polícia Federal. Os interessados não precisarão mais apresentar documentos que já constam em sistemas da Polícia Federal. E quem tem arma de fogo poderá ser autorizado a fazer treinamento mensal com as próprias armas. A Polícia Federal diz que já vinha cumprindo o que estava previsto nos decretos de 2019, como conceder o registro de até 4 armas por pessoa. E que essa instrução normativa veio somente para organizar procedimentos internos e desburocratizar processos. Mas especialistas criticam. Dizem que as normas diminuíram o controle da própria PF e facilitaram o acesso a armas no país. Desburocratizar significa dar celeridade e transparência aos processos, o que não significa flexibilizar acessos a determinadas quantidades, o que não significa reduzir os critérios de comprovação de justificativa para a concessão de porte de posse, sobretudo quando eu considero que o impacto essa decisão vai ter um impacto enorme na segurança de todo mundo, e não só da pessoa que está solicitando o porte e a posse. Este pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública entende que as novidades afrouxam controles, colocam mais armas nas ruas, gerando um grande risco à sociedade. É importante perceber que no momento em que o Brasil aumenta seus homicídios em 6%, ou seja, nós estamos voltando a ter homicídios crescendo no Brasil, o governo federal insiste numa política de flexibilização de armas, que é o principal instrumento usado para cometer esses homicídios. É jogar gasolina num incêndio que só tem aumentado. Os médicos russos autorizaram a transferência do ativista Alexei Navalny para um hospital da Alemanha. O principal líder de oposição ao governo russo está em coma desde ontem com suspeita de envenenamento. O pedido de autorização para a transferência foi para o maior inimigo do marido, Vladimir Putin. O presidente russo fez saber que quem tem a palavra final sobre Alexei Navalny é o hospital. Mas Yulia Navalnaya acusa o serviço secreto russo de encobrir o envenenamento, de tentar ganhar tempo até que uma substância tóxica se dissolva no corpo do marido. O braço direito de Navalny descrevia homens de paletó cinza tomando a decisão dos médicos. O crítico de Putin passou mal ontem no avião que deveria ir da Sibéria para Moscou. A equipe de Navalny disse que o advogado nacionalista só tinha tomado um chá antes do voo. Hoje, o chefe dos médicos russos afirmou que nenhum veneno foi encontrado. Só substâncias químicas industriais no cabelo, no dedo e na roupa do ativista. Antes, o hospital tinha dito que o resultado do teste toxicológico só sairia no sábado. A equipe médica russa acha que Navalny tem uma doença metabólica causada por um baixo nível de açúcar. A Comissão Europeia cobrou uma investigação rápida, transparente e independente e a punição se o envenenamento for comprovado. O governo alemão fez contato para encontrar uma solução para o que chamou de emergência humanitária. Uma ONG de Berlim enviou um avião-ambulância. Médicos alemães conseguiram avaliar Navalny e disseram que o ativista tinha condições de viajar para a Alemanha. Os médicos russos afirmaram que ainda há risco para o paciente em coma. Eles citaram o caso instável e questões jurídicas, mas acabaram autorizando a transferência falando da insistência da família. A equipe do ativista comemorou. Os aplausos foram para os homens de paletó cinza e de jaleco branco. E agora há pouco, a porta-voz de Navalny disse que ele já está a caminho do aeroporto. Na última noite da convenção do Partido Democrata dos Estados Unidos, Joe Biden aceitou formalmente a indicação para disputar a eleição presidencial.
A última, principal, a mais esperada noite, a noite do sim. I accept this nomination. Mas antes do ápice, havia a expectativa. Seria Joe Biden ofuscado pelo carisma e popularidade dos políticos que falaram antes dele nos últimos dias? A atriz Julia Louis-Dreyfus, apresentadora da noite, resumiu o sentimento com uma piada. Está tudo indo tão bem que nós decidimos fazer uma quinta noite e vamos ficar passando apenas o discurso da Michelle Obama repetidamente. Play Michelle Obama's speech on a loop. O partido preparou uma noite para mostrar um Biden carismático e humano. Braden Harrington, um menino de 13 anos, contou: "Eu o conheci alguns meses atrás e ele me disse que éramos do mesmo clube. Nós gaguejamos. Foi realmente incrível saber que alguém como eu se tornou vice-presidente." As netas apareceram para falar sobre a importância que Biden dá à família e relembraram uma conhecida compulsão do político: sorvete. Com os principais pré-candidatos virtualmente juntos, o partido mostrou que está unido em torno de um objetivo maior: eleger Joe Biden. Ou, talvez, mais precisamente, derrotar Donald Trump. O ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que também esteve na corrida, descreveu: um acredita em fatos, o outro não ouve especialistas e acha que sabe tudo. Um enxerga força na diversidade americana, o outro vê os imigrantes como inimigos e os supremacistas brancos como aliados. A necessidade de acreditar na ciência e preservar o meio ambiente foi lembrada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom. Estou a cerca de 1,5 km de um dos 307 incêndios florestais que estamos combatendo aqui. Viemos de uma onda de calor que elevou as temperaturas a mais de 50 graus, a mais alta já registrada. Se você está negando a mudança climática, venha para a Califórnia. Mas tudo isso foi só a preparação para o momento principal, o discurso de Joe Biden. E como a convenção foi completamente diferente, sem plateia para gritar ou se empolgar, a fala incorporou o clima. E ficou parecendo mais, tanto na forma quanto no conteúdo, um discurso à nação, que é feito normalmente pela TV em momentos difíceis que precisam ser superados. Biden descreveu o momento dos Estados Unidos como sombrio. O atual presidente manteve a América na escuridão por muito tempo. Muita raiva, muito medo, divisão. O candidato democrata disse que os Estados Unidos enfrentam agora 4 crises ao mesmo tempo. A maior pandemia em mais de 100 anos, a pior crise econômica desde a Grande Depressão, o apelo mais contundente por justiça racial desde os anos 60 e as inegáveis e aceleradas ameaças das mudanças climáticas. E lembrou: nunca colocaremos nossa economia de volta nos trilhos, nunca teremos nossos filhos de volta com segurança nas escolas, nunca teremos nossas vidas de volta até enfrentarmos esse vírus. Desenhando uma mudança na política externa, ele falou: com o presidente Biden, os dias de intimidade com ditadores vão acabar. E disse que será o presidente de todos os americanos. O amor é mais poderoso que o ódio, a esperança é mais poderosa do que o medo e a luz é mais poderosa do que as trevas. Esse é o nosso momento. O fim dessa escuridão americana começou aqui, esta noite. Como eu disse agora há pouco, o Ministério da Defesa se manifestou de forma tardia sobre a reportagem que nós tínhamos apresentado a respeito da investigação do Ministério Público Federal sobre o uso de um avião da FAB para transportar garimpeiros ilegais do Pará para uma reunião no Ministério do Meio Ambiente em Brasília. O Ministério da Defesa declarou numa nota que não foi notificado que os procedimentos investigatórios do MPF contra terras indígenas são comuns e têm se tornado corriqueiros. O Ministério ressaltou também os termos de uma nota que divulgou no dia 7 de agosto, em que declarava ter transportado num avião da Força Aérea Brasileira representantes dos indígenas mundurucus. A seguir, Minas Gerais vai regulamentar a produção e a venda de uma riqueza do estado. O
O IBGE divulgou hoje uma pesquisa feita antes da pandemia sobre os hábitos de alimentação da população. O arroz e o feijão ainda são a base da alimentação, mas em 10 anos perderam espaço na mesa. 53% dos brasileiros consomem mais sódio do que o limite recomendável. E 31% dos alimentos ingeridos são processados ou ultraprocessados. No Globoplay, você tem mais detalhes dessa pesquisa numa reportagem exibida pelo Jornal Hoje. O governo de Minas Gerais vai regulamentar a produção e a venda de uma riqueza do estado conhecida por todos os brasileiros. A novidade está sendo comemorada em vários cantinhos de Minas. Em Alagoa, no alto da Serra da Mantiqueira, a produção de um tipo de queijo parmesão com 100 anos de tradição está finalmente ganhando reconhecimento. Para nós, produtores de queijo artesanal, foi uma vitória. E isso vai nos ajudar demais a sairmos da informalidade, a poder comercializar o nosso produto. A abertura de novos caminhos para algumas joias da gastronomia mineira, até então só conhecidas por aqui, veio de um decreto do governo de Minas. Até agora, só quem produzia esse aqui, o Minas Artesanal, conhecido como casca lavada, podia se formalizar para emitir nota fiscal, por exemplo. Com o decreto, cerca de 30 mil produtores de outras tantas variedades de queijo artesanal vão ter a chance de mudar de patamar aos olhos do mercado. A medida tira da informalidade delícias como o requeijão moreno, a mussarela cabacinha e o queijo mofado, um concorrente caipira do famoso brie francês. Para ter o certificado, os produtores vão ter que seguir normas sanitárias, como vacinar o gado e examinar os animais, filtrar e analisar o leite, ter uma estrutura específica para a produção do queijo, e os trabalhadores terão que usar equipamentos de proteção individual. O Ataliba, da 4ª geração de produtores do tipo cabacinha, característico do Vale do Jequitinhonha, enxergou um grande incentivo. Começou com meu bisavô, né? Já passou para tios, tem tios produzindo, minha mãe, agora estou eu nessa lida. Hoje, há 13 variedades de queijo artesanal conhecidas em Minas. Com a regulamentação, há a expectativa desse número dobrar. Cada queijo vai ganhar um certificado com as próprias características. Minas já tem uma notoriedade, já disputa com a França, né? O país do queijo. Então, Minas só tem a ganhar, né? Isso é um orgulho para nós mineiros. Temos um produto da nossa gastronomia altamente valorizado. Com mais gente podendo provar, com certeza novas fronteiras vão se abrir para o sabor que é unanimidade no Brasil. Eu gosto de queijo, como bom mineiro. E eu não encontro queijo igual aqui não. Porque o nosso queijo ganha prêmio, o nosso pão de queijo é patrimônio, né? Então tem que ser o bom, tem que ser só daqui mesmo. Gosto de queijo? A essa hora a gente queijo. fica vendo esse queijinho. Maldade. Vamos lá. O Globo Repórter de hoje vai mostrar brasileiros que descobriram como viver melhor gastando menos. Criatividade e determinação. A fórmula que está mudando o destino de quem procura uma vida mais feliz. A casa dos sonhos que ficou pela metade do preço. Menos é mais. A carioca que mora num apartamento de 30 metros quadrados tem só o que precisa. Você deixaria uma casa assim para viver no meio do mato? O casal de aposentados mora num velho caminhão adaptado e viaja sem parar. Os recém-casados atravessaram meio mundo gastando menos de R$100 por dia. E o alemão que encontrou no Brasil um paraíso sem custos, energia solar para não agredir a natureza e comida sem agrotóxicos para garantir a saúde. Hoje no Globo Repórter. Depois tem sessão Globoplay com SWAT e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.